Prezadas senhoras, prezados senhores, caros internautas, amigos jovens, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Há incontáveis lições para a vida que retiramos do bojo das histórias populares. É dessa cultura de simbolizar os fatos da vida através das histórias e das histórias que nós conseguimos retirar material suficiente para as reflexões indispensáveis ao próprio crescimento. Conta-se que um rei de determinado reino foi acometido por grave enfermidade. Uma depressão profunda passou a abatê-lo. E o monarca já não conseguia alimentar-se, repousar, não tinha qualquer alegria de viver, e com o passar do tempo se foi definhando. Todos os médicos do reino foram chamados. Depois de o examinarem, davam-se conta de que seu quadro era muito difícil. Depois de confirmarem a impotência diante da enfermidade real, tiveram a ideia aos seus assessores de chamar um dos magos do reino. Quem sabe o mago tivesse uma fórmula mágica para retirar o monarca daquela situação. Foi chamado então o mago. Se depois de ouvir o rei e seus assessores, disse que seu caso tinha solução, e todos se alegraram. O rei ficaria são completamente se conseguisse vestir a camisa de um homem feliz. E os seus assessores entenderam que estava nas mãos a cura do rei. Seria fácil conseguir uma pessoa feliz no reino para oferecer a camisa ao seu senhor. E saíram os asseclas reais por todo o reino e começaram através dos poderosos da corte. E para sua surpresa não havia dentre os poderosos reais nenhuma pessoa feliz. Essas pessoas tinham poder, mas não tinham felicidade. Saíram procurando os intelectuais do reino. Nenhum era feliz. Expressavam-se intelectualmente exatamente para vazar a infelicidade, a angustiadora mágoa que lhes carcomia o íntimo. Procuraram então os assessores reais, os lavradores, os chefes de família, os homens que trabalhavam em todos os setores reais, e nada. Ninguém era feliz. Nos arrabaldes, numa das províncias mais remotas do reino, por fim acharam um homem que afirmava ser completamente feliz. Os asseclas do rei se sentiram felicitados pelo achado. Foram até lá e conversaram com aquele homem que sorria, que falava com tanta alegria a respeito da própria vida e afirmava-se feliz. E por fim os assessores disseram-lhe: agora precisamos de uma camisa sua para levar ao nosso rei e ele poder recuperar-se completamente. E sorrindo, aquele homem lhe disse: lamento, senhores, mas eu não tenho camisa. E voltaram os assessores frustrados. A história não diz, mas supomos que o rei tenha morrido.
Mas logo depois encontramos uma outra história que nos diz que um homem imensamente pobre vivia num outeiro sem nada a não ser uma macieira que fora plantada à porta do seu casebre muito pobre. E era a única coisa que ele tinha para se alimentar diariamente. As maçãs que aquela macieira produzia. Todos os dias tomava do seu canivete, assentava-se na beira do rio que descia do outeiro, chegando ao vale, descascava sua maçã, atirava das águas as cascas e comia a maçã, e ao longo do tempo enfarou-se de tanta maçã, resolveu mudar de vida e começou a descer a montanha para sair dali definitivamente. E quando ele chega lá embaixo no vale, encontra um casebre, uma tapera mais miserável que a sua. E o homem que ali estava exasperava-se, porque se alimentava das cascas das maçãs que ele comia lá no alto. Diz a história que aquele homem se sentiu tão confrangido com alguém que era mais miserável que ele, e voltou para Chopana e viveu ali, comendo maçã até a morte. Naturalmente, que quando começamos a pensar nessas duas histórias, elas fazem parte de um nonsense. Elas fazem parte de um imaginário piegas, porque afinal de contas não há nenhuma lógica, nem numa coisa, nem na outra pessoa, nem na outra coisa para essas pessoas. Afinal de contas, como é que se pode encontrar uma pessoa perfeitamente feliz e que não tenha uma peça de roupa, uma camisa para usar? Afinal de contas, como é que alguém a quem falte exatamente tudo pode ter essa felicidade total, essa felicidade plena, no estágio de vida em que estamos na Terra? Isso não seria muito lógico. Isso não teria muito senso. A criatura poderia ser até conformada, mas feliz plenamente não há como. A menos que se estivesse vivendo num lugar onde não houvesse produção de nada, onde não se consumisse nada, onde ninguém sofresse necessidade de coisa alguma. É óbvio que também não haveria necessidade de camisa de vestimenta. É uma história para pensar. Mas chegamos na segunda história, quando um homem muito pobre se dá conta de que havia um outro indivíduo mais pobre do que ele, e resolve-se por manter a si próprio na condição de miséria, porque encontrou alguém pior do que ele, o que também não tem lógica. Não há bom senso que possa justificar essa postura. E começamos a refletir a respeito dessa situação das duas histórias. Porque, afinal de contas, a doutrina dos Espíritos, quando chamada a nos ajudar a refletir sobre essas duas narrações, nos dirá que algo está equivocado. Porque quando Allan Kardec pergunta aos imortais, no capítulo 5 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, da lei de conservação, se mereceria censura o homem que procurasse seu bem-estar, os Espíritos disseram que a procura pelo bem-estar é um sentimento natural, faz parte da vida e do progresso
humanos. Deus não pode condenar a busca pelo bem-estar. Só existirá a condenação divina quando esse bem-estar advenha da exploração do próximo, da exploração do outro, ou daquelas situações em que o indivíduo, para ter bem-estar, vai consumindo a vida, destruindo o corpo, a saúde física ou a estrutura moral. Fora disso, cabe perfeitamente no homem de bem procurar seu bem-estar. Logo, não se justifica que alguém, para afirmar-se feliz, abra mão de ter uma peça de roupa. Qualquer analista psicológico veria nessa postura uma forma neurótica de expressar uma suposta virtude. Não corresponde ao caráter humano, à lógica humana, alguém ser imensamente feliz por não ter nada. Mas a outra história, que também não tem sentido, nos leva a pensar com a doutrina espírita que quando nós nos privamos das coisas, nos impomos privações voluntárias, para que voluntariamente adotemos determinada expiação, isso não tem nenhum sentido para o conjunto das leis divinas. Dizem os Espíritos em o Livro dos Espíritos, exatamente na questão 720, se procurassem fazer o bem ao próximo, obteriria o maior resultado. Não, mas afinal de contas, ele renunciou a ser feliz porque encontrou alguém mais infeliz do que ele. À primeira vista, para as pessoas piegas, isso seria uma virtude. Mas isso não passa de uma tolice, porque é paradoxal. Nós olhamos alguém infeliz e resolvemos manter a própria infelicidade. É um sofisma, porque quando olhamos para um lado e achamos alguém mais infeliz do que nós, se olhássemos para o outro, veríamos as pessoas mais felizes do que nós. E por que é que teremos que nivelar por baixo? E por que é que teremos que ser tão infelizes? Quantos mais infelizes e não buscar ser felizes quanto aqueles que são felizes? O que seria a lógica de toda pessoa que busca o progresso, de todo indivíduo que deseja crescer, que naturalmente, ao refletir sobre essas questões, Allan Kardec, indagados imortais, qual a razão de Deus ter colocado a atração nas coisas, para que a gente tivesse vontade de possuí-las, de tê-las, de comprá-las, de adquiri-las? E os imortais respondem que é exatamente para que nós tenhamos essa impulsão para a realização do nosso trabalho, o trabalho que viemos fazer na Terra, e para que sejamos testados nas tentações. E Kardec indaga no item 712A. E por que as tentações? Qual a razão delas? Para que possamos desenvolver a nossa razão e nos defender dos excessos. E através da nossa razão, do nosso discernimento, que saberemos o que é demasiado para nós, o que é exagero para nós, mas o que é necessário para nós. Deus nos deu essa possibilidade de estar na terra e de querer as coisas, exatamente porque é um direito de todos os homens, de toda criatura humana, usufruir das coisas materiais
do mundo. É um direito, diz o livro dos Espíritos. Deus não poderia nos impor uma missão, um trabalho, sem nos dar condição para isso, responde a imortalidade. E na Terra nós temos as condições para realizar aquilo que viemos fazer aqui. A parte que nos cabe na obra da criação, como estabelece o item 132 da mesma obra, a falar do objetivo da encarnação. Daí, como se torna importante analisar essa postura do homem sem camisa, do que resolveu comer maçãs até morrer, porque tinha alguém que se nutria das cascas. Quando olhamos a vida da comunidade, o movimento das populações, encontramos esses discursos ideológicos que foram colocados em sua mente de forma perversa, muitas vezes por classes soberbas que dominavam, que dominam, fazendo com que as pessoas passassem a crer que Deus gosta dos miseráveis e abomina aos que têm posse. Quanta gente assevera que não espera ser rico, não deseja ser rico, para si não é importante ser rico, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não há coisa mais torpe. Porque quando nós aprendemos nas religiões o pensamento evangélico de que é mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, nós imediatamente, guiados pela impressão teológica, passamos a admitir que esses ricos seriam ricos de dinheiro, como se a única riqueza que Deus nos permitisse na terra fosse a riqueza pecuniária. No entanto, aqueles que somos ricos de saúde e consumimos essa saúde nas noitadas, no alcoolismo, no tabagismo, na drogadição de todos os naipes, é mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que esses ricos terem paz celeste em si mesmos, terem harmonia íntima do reino dos céus. Quando encontramos pessoas que chegam ao poder social, ao poder político, e se valem dessas posições para extorquir, para explorar, para infelicitar, para se locupletar, é mais fácil uma corda passar pelo fundo de uma agulha do que essas pessoas estarem de acordo com a lei de Deus, do que esses indivíduos estarem vivendo moralmente bem e entrar no reino do Senhor. Daí, a doutrina espírita começa a abrir para nós esse ângulo de visão e passamos a entender que os ricos que têm dificuldade de entrar na paz não são apenas os ricos de dinheiro que dele fazem mau uso, mas todos os tipos de ricos que fazem mau uso da riqueza que Deus lhes deu, seja a riqueza da saúde, do tempo, das oportunidades, das condições intelectuais. Com isto, já vamos eliminando algumas variáveis da torpeza, algumas variáveis da ignorância, que nos faz pensar de forma obtusa a respeito das questões que precisam ser analisadas com um bom espírito. Aprendemos ao longo do tempo, com pensadores religiosos, o quanto Deus gosta dos pobres,
E quanto mais pobre, mais amado por Deus. No entanto, Deus é o Senhor de toda a riqueza. Deus é o Senhor dos universos. E por causa disso, como justificar que Ele tenha posto no mundo toda essa riqueza à nossa volta e deseje nos ver à míngua, nas tarjetas de mãos estendidas? Algo está errado. Algo está equivocado. As classes poupudas têm muito medo da ascensão socioeconômica dos descamisados. As classes poderosas temem que os pobres decidam melhorar de vida e eles tenham que repartir o bolo das suas vantagens com uma sociedade lúcida ampliada. Então começaram a espalhar, garantindo-se na ignorância popular, na parvoíce da coletividade. E Deus gosta mesmo é de quem não tem nada. Mas esses mesmos líderes têm tudo. E a massa não consegue verificar. E a massa não consegue perceber. E a massa não consegue entender. Alguém me disse oportunamente que aprendeu a Lures que os moços e as moças que amarram bombas no corpo no Oriente Médio e explodem, é porque aprenderam que vão receber do Senhor, de Alá, a mesa de banquetes, soberbos, esposas e esposos maravilhosos, uma vida nababesca no reino da eternidade. E os pobres coitados se enchem de bomba e se permitem explodir, matando-se em tenebrosos suicídios e se tornando homicidas porque levam muitos à morte do corpo. Mas quando nós paramos para pensar, se existe essa maravilha toda proposta pelos líderes, por que é que eles não se explodiram? E eles ganhariam primeiro essa aproximação com o Senhor e viveriam felizes para a eternidade. São posturas miseráveis, execrandas, de quem mente, apostando na tolice popular. Na Idade Média, narram as obras históricas, narra Brentano, que a religião dominante, em nome da fé romana, anunciava ao povo que o mundo ia se acabar dentro de tanto tempo. E as pessoas, o poviléu, sempre parvo, sempre tolo, sempre crédulo e pouco reflexivo, queria encontrar o reino dos céus. Iam todos até as instituições de sua fé e entregavam de papel passado as propriedades que detinham, os haveres que tinham, tudo quanto possuíam, já que o mundo ia acabar. E ninguém pensava: se o mundo vai acabar, por que é que a minha instituição recebe? O mundo não acabava, a instituição ficava cada vez mais rica e as pessoas na miséria completa. São discursos ideológicos, colocando na cabeça do povo a ideia de que Deus gosta dele assim. É mentira. O Senhor da riqueza gostaria de nos ver melhor. Eu vim para que tenhais vida e vida abundante. E ninguém pode ter uma vida abundante na miséria. E ninguém pode ter uma vida abundante sem camisa. E ninguém pode ter uma vida abundante comendo maçã todos os dias. Nem as cascas dessas mesmas maçãs.
O medo da ascensão popular faz com que se diminuam as injeções de lucidez, as orientações do bom senso, as proposituras da razão. E nós continuamos afirmando crer em Deus, mas um Deus que quer nos ver debaixo dos seus calcanhares. E vamos usando os discursos ideológicos que nos foram passados. Eu prefiro ser pobre e tranquilo. Dinheiro é coisa do diabo. Imaginem. Dinheiro não traz felicidade. Quantos de nós vêm falando isso? Mas morrendo de inveja de quem o tem. Dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá o amor. Quem é rico carrega uma cruz de ouro maciço nas costas. Quem dera se a gente pudesse carregar essa cruz de ouro maciço nas costas, sofrer debaixo de uma cruz de ouro maciço. Esse discurso de logro, esse discurso que é uma basófia, esse discurso que é uma inverdade, uma incoerência lógica, vai encontrando eco nas camadas populares. As pessoas estão roendo pedra, estão dizendo graças a Deus. É uma doença, porque não é isso que Deus quer de nós. E é por causa disso ser mentira que nós encontramos no mundo o número de ladrões que encontramos. Se as pessoas estivessem de fato conformadas com a sua condição, não estariam furtando ou roubando dos outros, como nós vemos, principalmente nessa atualidade dos tempos. Parece que o nosso país se converteu numa gaiola de ladras e de ladrões, de todos os níveis e estamentos sociais. Ninguém se conforma de não ter o que o outro tem. Logo, esse ter é uma necessidade humana. Mas alguns desejam ter de forma equivocada, de forma abjeta, retirando daquele que trabalhou para ter, esforçou-se para ter, porque nós temos um pavor horrível de conjugar esse verbo, ter. Alguém entendeu equivocadamente o problema entre o ser e o ter. E começamos a fazer discursos contra o ter, a favor do ser. É melhor ser do que ter. É melhor ser do que ter. Eu não quero ter, eu prefiro ser. Mas é bom ter juízo para não ser miserável. Então começamos a ver que o ter tem muito sentido na vida da gente. Muitas coisas que Deus espera que nós sejamos, Ele nos dá recursos para que tenhamos. Senão, não seremos. Eu quero ser o intelectual. Quero formar-me nessa área, naquela área. Mas se eu não tiver condições de estudar, se eu não tiver escola, universidade, se eu não tiver livros, se eu não tiver, não serei. Logo, eu não posso jogar o verbo ter fora, porque eu quero ser. Nós precisamos aprender a refletir maduramente, como o Espiritismo propõe. Há outros que não pensam, que na hora em que desejam ser bons pais, boas mães, eles têm que ter condições para dar estudo aos filhos, alimento aos filhos, lazer aos filhos, dignidade aos filhos. Ele tem que ter recursos para isso. Se eu jogar o ter fora, não serei o que pretendo ser. Eu quero ser um ginasta, eu quero competir, eu quero... Mas se eu não tiver patrocínio, se eu não tiver lugar para treinar, se eu não tiver o cristianismo de modo geral, quando se tornou institucionalizado, adotou uma postura que é a de tornar os seus adeptos dementados.
como se Jesus Cristo nos tivesse induzido à demência. A proposta do Cristo foi sempre a da lucidez, de desenvolver nossos próprios valores, fazer brilhar a nossa luz. Mas aqueles que arrebataram o nome e passaram a se dizer seus representantes, tiveram o trabalho meticuloso e torpe de ir colocando as nossas cabeças incapacitadas para raciocinar. E é tão comum encontrar os religiosos com palavras de efeito e sem nenhuma reflexão, esperando o milagre do céu, dos santos, dos espíritos. Há pouco visitávamos uma cidade nordestina onde viveu Padim Padre Cícero, Juazeiro do Norte. E os confrades me levaram por algumas ruas da cidade. Anoitecia. E pessoas pobres, em várias vilas, assentadas na soleira da porta, uma vela acesa na janela da casa, esperando as bênçãos do Padim Padre Cícero. Literalmente esperando. Em que essas pessoas trabalham? Fazendo bijuterias para vender na festa, uma vez por ano, do Padim. Mas isso não é ensino de Cristo. Mas isso não é orientação de Jesus, muito menos do Espiritismo. Por isso, então, cabe a nós todos começar a refletir nessa audácia que precisamos ter, nessa capacidade de superar as nossas limitações. E as pessoas já chegam para nós com aquela cara de Santa Isildinha, já faz aquela carinha assim de tongo, porque para ser religioso, cristão, a pessoa tem que ser bem bobinha, e pede uma ajuda para a caridade, como se a caridade não fosse uma virtude altiva, como se a caridade não fosse uma virtude dinâmica, como se a caridade não nos exigisse trabalho, levantar da preguiça, realizar, falar alto. As pessoas imaginam que caridade é omitir, é não falar nada, é não dizer nada, é deixar o mundo pegar fogo. E a gente fica aqui, eu estou orando muito pelo mundo que está pegando fogo lá. O povo precisa se amar e a gente está aqui se engalfinhando. O mundo precisa de amor, isso é caridade. Mas foi Jesus Cristo que mostrou o que era caridade. Ao nos chamar a atenção, raça de víboras, até quando vos suportarei? Víboras, Senhor. Sim, víboras. Por estarmos sempre nos adaptando às diversas situações para nos esconder. Quando Ele nos propôs, sede o vosso falar. Sim, sim, não, não. Seja o vosso falar. Sim, sim, não, não. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós imaginamos que não. Caridade é ser covarde. É você não falar nada. O sujeito vai e pisa bastante e a gente não fala nada. As comunidades não se erguem. Nossas crianças estão nas ruas, abandonadas, violentadas. Nossos jovens estão sendo mortos pela droga, pelo tráfico, pelo terror. Mas nós temos muita caridade, não podemos fazer nada, não podemos nos reunir em associações profissionais, em associações de bairro, não podemos nos unir socialmente em associações religiosas, as nossas igrejas. Que é falta de caridade falar contra os bandidos. E a gente vai morrendo e vai pedir mensagem no centro espírita. Seria tão bom se os cristãos despertássemos, se os cristãos acordássemos para sairmos dessa paranoia de que Deus gosta dos miseráveis. Deus gosta dos seus filhos, todos eles. E Ele, que é o Senhor do universo, nos deixou perceber
que temos que nos considerar herdeiros das estrelas, porque somos seus filhos. O Evangelho do Reino é rico. E quando os cristãos notáveis se entregaram à pobreza em nome da obra, não era a pobreza de não ter nada, era a pobreza de amealhar para distribuir, era a pobreza de não se locupletar das coisas, mas repartir com aqueles que não tinham nada. Era uma outra forma de viver na pobreza, era o de não acumular os bens. E Jesus Cristo não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Seu lar eram as estradas da Galileia. Sua família eram os irmãos do caminho. Mas ele se vestia como um príncipe. Calçava sandálias de couro cru como os pescadores da época. Sua mãe lhe tecia a túnica inconsutil, que era mais valorosa à época. Era uma túnica inteiriça, sem costura, e que o povo não podia pagar. Mas ele tinha sua mãe que lhe fazia, e ele nunca disse a ela: não posso usar isso, o que é que vão dizer de mim? Porque a sua humildade, a sua simplicidade não podia estar no seu traje, estava na sua relação humana, estava na forma como vivenciava no mundo com as pessoas. Jesus Cristo nunca teve esses pudores de ser pobre, de maré de si. Daí então, por que é que nós adotamos essa postura tão piega? Simão, que trazes para que comamos? Ele tinha fome. Alguns pães, alguns peixes, Senhor. E narrará João, capítulo 24, versículo 42 e seguintes. E o Senhor, nas areias de Tiberíades, comeu com Simão Pedro pães e peixes, com um detalhe: depois da ressurreição. Ora, mas se Jesus comia pão e peixe, comia alguma coisa, por que é que nós temos que comer casca de maçã para dizer que Deus vai gostar mais de nós? Não pode ser. O discurso que nos tem acalentado ao longo dos séculos tem seus dias contados diante da visão luminosa do Espiritismo, diante dessa proposta notável do Espiritismo, enquanto os mesmos líderes religiosos que propõem pobreza para os outros estão abarrotados de riqueza, vivem nababescamente, e o povo não se dá conta disso. É de fato um mundo de provas e expiações, porque nós adotamos comportamentos completamente irracionais para lidar com a questão religiosa. Com isso, a lei de conservação nos chama atenção para o fato de que não é censurado procurarmos o bem-estar. Vamos trabalhar, vamos investir, vamos dinamizar o progresso da sociedade. O dinheiro não é do demônio, não. Ele pode cair nas mãos do demônio, mas é um trabalho de Deus, porque o mesmo dinheiro que faz o tráfico crescer, que compra a consciência dos corruptos e já domina a dos corruptores, é o mesmo dinheiro que, a serviço de Cristo, nas mãos dos depósitos de Deus, fomenta a escola, os hospitais, o lazer, a casa própria, os meios de transporte, o progresso social. Por que é que nós temos esse medo de falar em dinheiro, de trabalhar para ganhar dinheiro? Não precisamos trabalhar pela ambição de ficar ricos.
mas ter uma vida digna. Às vezes, converso com pessoas do nosso relacionamento social e fico vendo o que é que essas crenças fizeram com essas mentes. As pessoas vão chegando a certa idade, na minha cidade ocorre muito, aqui pelo sul o povo é mais evoluído. E aí, elas estão torcendo para chegar a 65 anos de idade, para ter passe livre nos ônibus. Não pode haver miséria maior. Ao invés de eu torcer para ter uma aposentadoria que eu possa pagar minhas passagens, eu quero ir de ônibus, eu quero ir de avião, eu quero ir de Kombi, eu quero o que for. Não, eu estou torcendo porque eu vou ter direito ao passe livre. Nos acostumamos à miséria. E aí o chofé do ônibus não para e a gente joga praga nele. Porque eu sou pobre. Deus gosta de mim assim. Deus deve estar olhando assim, Polinho. Por que nós alimentamos isso? Falta pouco, hein? Para eu tirar a carteira. Que isto? Que mentalidade cristã é essa? Que baixa autoestima é essa? Seria motivo de tristeza para nós ter que depender do cartão de graça? É sinal que nós não podemos pagar depois de uma vida inteira de trabalho? Isso é vergonhoso! Não podia ser um laurel! Não podia ser um trunfo! Nós estamos nos acomodando por baixo e dizendo que é culpa da religião. E foi por isso que Marx afirmará nas suas teses materialistas que a religião que ele conheceu era o ópio do povo. Todo mundo embriagado pelo ópio da ilusão, acreditando que o reino dos céus é feito por essas quinquilharias, quando Cristo nos diz que o reino dos céus está dentro de nós, não tem aparências exteriores. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, esse magnífico monumento de 150 anos, perguntou aos imortais, no item 808, a respeito das diferenças de riquezas humanas. E queria saber o codificador se essa diferença não se devem às diferenças intelectuais, às diferenças individuais. As criaturas de melhor posição intelectual enriquecem, podem crescer, e aquelas de menor possibilidade, não. E os imortais respondem ao codificador: sim e não. A pessoa que tem inteligência desenvolvida e enriquecem, e se desenvolvem. Há outras que têm inteligência desenvolvida e não se desenvolvem. Há outras que são pobres de inteligência intelectual e têm esperteza e crescem economicamente. E há outros que são pobres intelectualmente, não têm certeza e ficam no rame-rame da vida mais modesta possível. Mas os espíritos continuam respondendo e dizem: e da velhacaria e do roubo que dizes? A doutrina espírita não é alienada, nem é alienante. Nos faz entender que há muita gente que podia ser pobre, sim, em nome das leis de causa e efeito, mas não precisava ser miserável. Há muita gente que veio à encarnação para ser rica, sim, e usar essa riqueza para implementar o progresso, mas não precisavam ser donas do mundo, bilionárias, para comprar consciência, para comprar o que quisessem e não saber o que fazer com tudo que compraram. Nós estamos caindo para os extremos e vemos que quanto mais o indivíduo tem, maior a ambição, e quanto menos a criatura tem, maior a acomodação. São dois extremos perigosos. Quando Allan Kardec perguntou, no item 712A, e por que a tentação? Para que o homem possa desenvolver a razão e precaver-se contra o excesso.
Sua razão, bem iluminada, vai nos falar dos excessos. Se nós estamos trilhando estradas indevidas, dos excessos, e afinal de contas, através da razão, conseguiremos superar umas tantas quadras de ignorância, nas quais nos temos mantido acomodados. Eis o Espiritismo, chamando-nos a logicar, chamando-nos ao bom senso. Estamos na Terra para progredir. É óbvio que vamos encontrar pessoas incapazes, em expiações tremendas, com deficiências marcantes de tal modo que elas não poderão trabalhar, elas não terão como ganhar a própria vida se não for pela ajuda de terceiros. Allan Kardec perguntou isso aos imortais em O Livro dos Espíritos. E aqueles que não podem definitivamente ganhar o próprio sustento, e no item 685, item A, os imortais disseram: para esses, a sociedade lhes fará a vez de verdadeira família, porque eles não têm como ganhar. Estão fadados a expiações dolorosas, seja nas paralisias, nas deficiências que portam em nível cerebral, nas doenças psiquiátricas de profundidade. Esses não terão condições, eles nem entendem o que eles podem fazer para as próprias vidas, são insanos. A sociedade os atenderá. Aqueles idosos que depois de terem dado uma vida inteira no labor do mundo, cansados, doentes, já não podem trabalhar. A esses teremos que manter, mas não poderemos manter a pobreza consentida, porque as pessoas acreditem que Deus gosta delas assim. Comecemos essa jornada, essa investida por retirar os indivíduos da ignorância moral, dizendo-lhes que Deus não as quer assim, que Deus gostaria que elas crescessem, não vivessem de petitório, mas pudessem ganhar o pão diário com suor do rosto. O nosso país entrou numa rota descendente ao adotar de forma aberta e refletida a cesta básica. Para criminosos, cesta básica. Para pais que abandonaram os filhos, cesta básica. Para apadrinhados políticos que cometem desatinos, cesta básica. Cesta básica. Ao invés de emprego, cesta básica. E a mentalidade estreita da população foi se acostumando que a vida se pode definir como um montão de cesta básica e gente faminta por todos os lados. Não é, meus irmãos. As estatísticas da Organização das Nações Unidas têm nos falado do lixo rico das grandes cidades. As estatísticas têm nos falado daqueles que jogam fora a produção inteira, agro, pastoril, industrial, por causa dos preços de mercado. Se o preço do leite não compensa, não se dá a ninguém, se joga fora. Se o preço da batata não compensa no mercado, não se envia para uma instituição do bem, se põe fora, passa o trator por cima. Se a plantação, se acaba com ela, pela dureza dos nossos corações, mantemos um mundo rico encharcado de pessoas miseráveis que não têm o que comer, o que vestir, e algumas nem as maçãs
nem as cascas. Entramos numa cultura mais perversa do que a cultura da velha Roma, do panis et circenses, a técnica de engabelar a massa com pão e circo. Temos tido muito circo e pouquíssimo pão. Em nome de quê? Quem propõe ao povo que se acomode, que se conforme, está muito bem obrigado nos seus palácios. Quem propõe à população que fique como está, porque o futuro lhes reservará muita coisa boa, mas nós estamos vivendo no presente. E quem não comer no presente não chegará ao futuro, pelo menos no corpo. E perguntamos às pessoas: e aí, como é que está a vida? Graças a Deus. Tendo feijão e arroz. Como nos acostumamos facilmente à desgraça. Allan Kardec pergunta: em que condições a criatura humana pode ser tida como infeliz na Terra? Os Espíritos respondem: em termos materiais, seria a falta do necessário. Em termos morais, a falta de fé em Deus e a descrença no futuro. Onde queremos chegar? O que estamos fazendo da nossa crença? Que Cristo é esse que nós estamos cultuando? Que religião é essa que nós estamos buscando? Pois bem, há 150 anos, Cristo que houvera dito, no dia que os meus discípulos se calarem, e dizemos nós: onde estorcerem minhas falas, as pedras falarão, e as pedras falarão. E naquele 18 de abril, na manhã de primavera, no Palais Royal, quando veio a lume o livro dos Espíritos, estava plantada na terra as sementes do bom senso. Por causa disso, Allan Kardec, como bem assinalou o nosso Divaldo na sua locução, foi chamado por Flammarion o bom senso encarnado. Não havia lógica tão imbatível quanto a do Espiritismo. Nós estamos na Terra para evoluir. Estamos aqui para crescer. Analisemos até onde somos acomodados, até onde somos preguiçosos, até onde queremos tirar proveito daqueles de bom coração e de miolo pequeno. E desse modo, nós começaremos a trabalhar para dar conta de nossa própria vida. É tão bom ser independente. É tão bom poder ganhar a vida com o suor do rosto, como nos diz o Gênesis, o Velho Testamento judeu. Seria tão bom se nós não precisássemos de ter uma carteira para entrar de graça na condução, que nós não precisássemos despertar na madrugada para a fila do médico que me atenderá daqui a meses, ou como lemos nos jornais recentemente, quando o Instituto Público mandou avisar a criatura no Rio Grande do Sul que seu exame fora liberado. A criatura já tinha desencarnado havia 3 anos. E a filha foi para os jornais. Quando o INSS mandou avisar, estava liberado o seu exame. 3 anos depois. Ninguém suporta. E a gente vai para casa e reza a Deus. E pede a doutor Bezerra, mas não mexe uma palha para mudar a situação. Sofremos aqui e ali. E brigamos em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. Não nos organizamos. Não nos deixamos. Não falamos. Porque Deus gosta que a gente seja assim.
desgraçados, infelizes, pobres. Mas quem nos diz que deve ser assim, está rico, nabado, zombando da nossa credulidade. Eis o Espiritismo libertador. É tempo de acordar, é tempo de levantar do letargo, é tempo de dizer não à inércia e começarmos a produzir para o bem. Eu não posso me nivelar por quem está na sarjeta. Eu tenho que me nivelar por aquele que estudou, por aquele que cresceu, por aquele que construiu a casa própria, por aquele que conseguiu. Se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não se trata da inveja, mas é a inspiração do bem. A inveja é uma tragédia em que o invejoso tem horror a quem consegue as coisas e ele não. Fulano conseguiu isso? Só Deus sabe como conseguiu. Deve ter sido roubo, deve ter sido caixa 2, deve ter sido. É inveja. Mas a aspiração que nos leva a adotar a postura de outro como inspiração é aquele que diz: que bom que fulano conseguiu. E se ele, que era pobre como eu, conseguiu, eu também posso conseguir. Que bom que Beltrano está estudando, passou na faculdade, passou no curso e é técnico. Se ele, que viveu as mesmas lutas que eu, logrou êxito, por que é que eu não posso lograr? Mas eu tenho que dormir algumas horas menos. Eu tenho que comer um pouco menos. Eu tenho que jogar menos futebol. Eu tenho que fazer menos pagode no fim de semana, para eu ter tempo de estudar, me preparar. Mas se eu quiser gozar tudo que o mundo tem e galgar os caminhos de quem renunciou, estaremos condenados, sim, à miséria, de dentro e de fora. Quem deseja alcançar bons resultados tem que aprender a renunciar à comodidade. Tem que acordar cedo, tem que estudar depois, vou dormir tarde, mas isso vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Depois disso, a minha vida mudou. E o que são 2 anos, 3 anos, 4 anos? Para quem pretende ter uma vida média de 60, de 70, de 80 anos? Há muito para aproveitarmos na esteira do bem. A doutrina espírita vem nos acordar. O espiritismo não é uma doutrina de coitados, de pobrezinhos. Há pessoas que adoram fazer do espiritismo esse balcão de reclamações. Eu tenho tanto problema. Meu irmão, eu tenho tanto problema, mas nós também. Este é um mundo de problemas. Foi Cristo que nos disse: no mundo só tereis aflições. Mas foi Ele que voltou para dizer-nos: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Há aflições que não são necessariamente fome de quem come cascas de maçã. As aflições do mundo não são necessariamente a falta de habitação. As aflições do mundo não são necessariamente a falta de lazer. Não. Nascer na terra já é um ato de aflição de quem estava no além e precisava avançar, crescer, não podia perder o comboio do progresso. Então a reencarnação é a grande saída para que nós pudéssemos nos libertar da transição dolorosa. E chegamos aqui no mundo da ignorância, do desconhecimento ou do conhecimento relativizado. Tudo para nós é aflição. Se a nossa criança vai para a escola, será que está estudando esse menino? Ou está gagueando aula? Será que está aprendendo esse menino? Ou está comendo merenda? Aflição. Se o nosso ente querido, o marido, a esposa, chegam do trabalho às 5:30 da tarde e deu 18 horas e ainda não chegou,
Meu Deus, onde estará? O que houve que atrasou? Pode ter sido a condução, pode ter sido um burburinho na rua, as balas perdidas, meu Deus. A gente vai ou não vai? A gente sai de noite ou não sai de noite? A gente deixa os filhos virem para a festa ou não deixa? E a drogadição, e o tráfico? Nós temos dúvidas de tudo. E as dúvidas nos trazem aflições, angústia. Quem se prepara para os vestibulares? Será que o que eu estudei é suficiente? Será que eu vou passar? Como é que será a prova? Com esse número de candidatos e o pequeno número de vagas? Aflições. A gente está no ponto do ônibus, entra no trabalho às 8 da manhã e passa o ônibus das 7 lotado, das 7h15 lotado, das 7h30 lotado, das 5 das 8 lotado, e o coração vai batendo e não dá tempo de ir a pé. As aflições. Todo o cotidiano é um cotidiano de aflição. Será que eu posso comer isso? Será que não vai fazer mal? Será que tempero me faz mal? Ah, depois das 6 não posso comer banana. Eu só como banana prata. Afinal de contas, tudo é aflição. Tudo é aflição nos mais diversos níveis. Daí então, no mundo só tereis aflições. Mas nós podemos ter aflição exatamente como saber se a gente come ou se não come. Será que é bom? Será que eu vou gostar? Será? E há pessoas que fazem das aflições um sofrimento. E a gente pergunta, você gosta disso, fulano? Era tão simples a pessoa dizer, não, eu não gosto. Mas ela faz uma cara de desgraça. Por que a gente tem que fazer a cara? Você já comeu isso, a cara de nojo? E às vezes a pessoa nos oferece com a maior boa vontade. Bastaria que a gente dissesse, não, eu não gosto. Não, eu não quero. Não, eu já comi. Estou satisfeito. Mas a gente faz questão de amargar. Daí, o mundo terra ainda ser como é. Mas a nossa grande felicidade é que 150 anos depois, eis o Espiritismo a nos dizer que não é censurado. Quem deseje progredir, quem deseje bem-estar, quem deseje melhorar de vida, e Deus só condenará esse ato de buscar o bem-estar, se fizermos essa busca explorando terceiros, colocando as pessoas para trabalhar para nós e pagando-lhes salários de fome ou impondo-lhes trabalho escravo. Não tem legitimidade a nossa riqueza. Ou quando eu trabalho igual um alucinado, me torno um workaholic, um viciado em trabalho, não tenho tempo para os filhos, para a mulher, para os amigos, para os irmãos, para a fé, não tenho, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar dinheiro. Vou destruindo a saúde, ou me vendo, ou compro os outros, para ganhar dinheiro, mais dinheiro. E é o que o livro dos Espíritos nos diz. Deus condena quando exploramos os outros ou destruímos nossa saúde física ou nossa saúde moral. A lucidez, o bom senso da doutrina espírita. Mas ninguém se sentirá em pecado porque ganha dinheiro, porque trabalha e é rico, porque tem recursos materiais. E vamos diminuindo até eliminarmos os discursos perversos e inverídicos de que o rico vai para o inferno. O rico carrega uma cruz de ouro maciço nas costas. Eu preciso ser pobre e tranquilo. E por que eu não gostaria de ser rico tranquilo? Qual é o problema de ser classe média tranquilo? Por que eu tenho que ser pobre e tranquilo? Qual é o pobre que vive tranquilo com as contas para pagar? Com as crianças querendo par de tênis para ginástica, para educação física que a gente não pode comprar? Com os filhos pedindo uma guloseima que a gente não pode dar? Que tranquilidade seria essa? Responde o livro dos Espíritos, seria a felicidade dos brutos.
e refletir. Nós precisamos nos gostar, nos respeitar, amar-nos. E amar-nos é ter essa garra, essa disposição, essa firmeza de propósitos, de avançar pela vida fora, fazendo o nosso melhor, dando a nossa melhor cota pelo progresso nosso e daqueles que nos cercam. Amigos nossos que são empresários numa grande cidade do Brasil, montaram uma firma numa região industrial onde parecia que a bomba atômica tinha caído. As outras indústrias, os outros prédios de má qualidade, sujos, descascados. E a família começou a trabalhar o seu prédio, a melhorar os quintais, a plantar, a semear flores, a iluminar, a ampliar. Os funcionários foram felizes, chegavam felizes, saíam felizes. E as outras empresas em torno se deram conta de que havia pingado uma gota de claridade ali. E seria vergonhoso eles continuarem como estavam. E começou um grande movimento de rearrumação, de pintura. E um dia eu cheguei para visitar essa empresa. O chofer da empresa foi buscar-me. E quando fomos nos aproximando da empresa, havia um mastro imenso com a bandeira brasileira a tremular. E ele me disse, cheio de orgulho: professor, eu duvido que por aqui haja uma bandeira mais bonita do que a nossa. A autoestima que o funcionário ganhou por trabalhar num lugar bom, limpo, arrumado, em que o dono da firma os respeitava. É tão importante a gente se gostar, porque quando a gente se gosta, a gente gosta das coisas que faz. E quando a gente gosta das coisas que faz, a gente contamina os outros para que gostem das coisas que nós fazemos e aprendam a fazer direito com a gente. É tão bom saber que o Espiritismo está na Terra com essa missão de nos reerguer do lamaçal ancestral às culminâncias dos astros. Que o Espiritismo está na Terra para nos fazer superar as aflições cotidianas, pelo entendimento gradativo que vamos tendo das coisas, saber distinguir aquilo que temos que carpir e que não há saída, aquilo que temos que sofrer, independentemente das minhas lutas, e aquilo que eu estou sofrendo por causa da própria acomodação, aquilo que eu estou sofrendo porque não tenho a audácia, a garra, o ânimo, a disposição de buscar. Daí o Espiritismo a nos levantar e dizer que na condição que somos, do que somos, filhos de Deus, herdeiros das estrelas, não temos mais tempo para procrastinar, para retardar o nosso progresso. Ninguém se conforme com a miséria, com a pobreza, mas não roube, mas não furte. Trabalhe, aplique-se, avance, para que a vida nos possa devolver em plenitude de felicidade. E é por isto que, reunidos para louvar a doutrina espírita, 150 anos depois da sua implantação formal na Terra, é que nos damos as mãos, simbolicamente, para agradecer a Deus, o Pai da vida, por tudo quanto temos, por tudo quanto somos, por tudo quanto queremos e estamos tendo ensejo de alcançar. Agradecer a Cristo por nos haver recebido no solo planetário da Terra
que nos está abençoando através dos ensinamentos luminosos do Consolador, do Espírito de verdade, da doutrina espírita, que nos dá tanta honra, que nos felicita tanto em permanecer fiéis na sua seara, nas suas fileiras, e agradecendo a Deus por essa orientação que nos trouxe a lei de conservação em o Livro dos Espíritos, por todas as demais orientações que podemos absorver da mensagem luminosa do Espírito de verdade. Nós só temos razões para agradecer, dizer ao nosso Pai da vida o quanto somos gratos pelo dia de hoje, pela reflexão a que o Espiritismo nos leva, pela maturidade que gradativamente nos enseja, pela esperança de um porvir melhor, começando a trabalhá-lo hoje, pela fé em Deus, imbatível e sempre crescente. Eis o Espiritismo vitorioso, nascido no século das contestações, no século em que a alquimia cedia espaço à ciência química, em que a física, a biologia saíam do bojo da filosofia natural, quando a astronomia brilhava a haver detonado a astrologia empírica, quando a geologia se forjava gradativamente para explicar os 7 dias da criação com lucidez lógica. Tudo isso no século XIX, o século das contradições, século das construções científicas, filosóficas, o século das luzes. Eis que o Espiritismo chega desafiadoramente para dizer que ele era capaz de enfrentar a Inquisição Católica em 1857, na França, quanto em toda a Europa. Basta lembrar que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 em Paris e queimado em 1861 na esplanada de Barcelona pelas obras de Dom Palau. E o Livro dos Espíritos, entregue ao exame da Igreja, encontrou na mentalidade do seu revisor, do seu analista, a aprovação, a chancela para que fosse publicado com o aval da Igreja. Quando o abade Lessani assinou a liberação e cravou o carimbo nil obstat. Nada contra, nada obsta, era a ação dos espíritos, a ação dos imortais, abrindo-lhe a lucidez, para que a hora não passasse. E os imortais disseram que o Espiritismo não surgiu nem antes nem depois, surgiu na hora certa. Se tivesse vindo antes do tempo, seria abortado, como que vem antes do tempo costuma ser. Era aquele momento que o mundo superior soube interferir, interagir com a mente de Lessani, para que a obra viesse a lume, trazer lucidez, bom senso para aqueles que seguissem seus rumos. Seu Sesc centenário é uma mensagem de esperança e de paz para nós, mas é fundamentalmente uma proposta de trabalho. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos os 2 mandamentos do Espírito de verdade, para sairmos desse rame-rame das expressões chulas, das fórmulas prontas e das crendices popularescas, desprovidas de lógica, de bom senso. Hoje, mãos unidas,
olhar cravado no altar da vida, nós estamos agradecendo a Deus por nos haver mandado o Espírito Consolador, por nos haver enviado de volta Jesus Cristo, vivo, nas páginas truculentas da mensagem espírita, para que de mãos unidas, olhar brilhante, nós todos possamos cantar: Pai nosso que estás no céu, na luz que brilha nos infinitos, Pai amoroso e bom de todos os seres aflitos, que gemem, que choram, que se debatem, que perforam nesse mundo de escarcéu. Santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, nas estruturas dos céus, nas engrenagens da terra, onde deparamos ainda tanta tolice, tanta fragilidade, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Matamos hoje o pão em nosso caminho, mas deixa que ele seja amassado com o trigo do amor, nas mãos, no carinho dos nossos benfeitores espirituais. Auxilia-nos também, ó Pai, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da sua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos, de passados tenebrosos em iniquidade e de dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da revelação imortalista, a igreja da verdade, a igreja da mediunidade, a igreja da fraternidade, realize dentro de nós o altar mais venerando da mais expressiva caridade, a fim de que nele então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e doce amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossa vida. Obrigado, Cristo amado. Obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado, Senhor.